Olá pessoal, boa tarde, quase boa noite. Vamos chegando para mais um momento de conversa. Hoje falando sobre recursos lúdicos e estratégias de intervenção. Um curso inteiramente gratuito para vocês, que iremos começar a partir de hoje, com 4 encontros, dessa vez bem atípico. Esse curso vai ser aos domingos, né, diferente dos demais cursos que acontecem na semana. Esse será aos domingos, 2 domingos em março e 2 domingos em abril, sempre nesse horário às 18 horas. Já apresento para vocês direitinho como vai ser, enquanto algumas pessoas estão chegando. A gente tem feito aí uma quantidade bem significativa de formações, com preços simbólicos, taxa de participação simbólica, e trouxemos esse curso de hoje, que iremos iniciar hoje, sobre recursos lúdicos e estratégias de intervenção, sem nenhum custo. Esse curso é gratuito para todos os participantes que irão cumprir aí os requisitos necessários para a certificação. Já a gente vai apresentar as datas, vai apresentar como irá funcionar esse curso, e também vamos apresentar os nossos cursos que já estão acontecendo desde janeiro. Já estamos aí entrando para o 11º curso, que vai até agosto, julho ou agosto, acontecendo ainda nesse momento de aulas online. Paralelo a isso, a gente tem também, de vez em quando, algumas aulas da pós-graduação. Temos aí alguns alunos da pós-graduação, das turmas de autismo, de neuropsicopedagogia, de AEE, de psicopedagogia. Tá? Bom, vamos começar. Já temos aí 15 pessoas na sala. Vamos começar dizendo que esse projeto de formação online, ele aconteceu no meio da pandemia, no ano passado, quando a gente viu a necessidade de levar a formação para vocês que estavam em casa e que estavam precisando continuar os estudos, que até então a gente vinha sempre fazendo presencial aos sábados no nosso polo de formação no Colégio Pia Marta Montese. Então a gente iniciou no semestre passado uma série de formações, de cursos online. Foram 6 cursos no semestre passado. Foram mais de 2.500 certificados emitidos para todos os participantes que cumpriram com os critérios de participação nos cursos, especialmente por entendermos que são cursos com a carga horária significativa e que precisa, de fato, que vocês tanto assistam às aulas, quanto leiam o material que é disponibilizado e também pratiquem aí o exercício da elaboração de relatórios, como a gente cobrou e continua cobrando nos nossos cursos de formação online. Todos os cursos continuam no mesmo formato. Para cada aula se faz um relatório com descrição dos principais pontos abordados em cada aula, e ao final das aulas se envia esses 4 relatórios para o meu e-mail, e assim a certificação de vocês será emitida a partir do cumprimento desses relatórios. São relatórios simples, não precisa de rigor acadêmico, é apenas para que vocês possam descrever nesses relatos aquilo que foi trabalhado enquanto conteúdo, enquanto material de apresentação durante cada aula. E assim a gente tem feito desde o ano passado e agora também nos nossos cursos, que iniciamos em janeiro, na continuidade do projeto de formação Mais Estímulo Online 2021. Então, a gente já teve no mês de janeiro o curso de Neurociência, Neurodesenvolvimento e Aprendizagem, um curso que aconteceu durante todo o mês de janeiro, uma vez por semana, com um tempo X de apresentação online, mas com esse trabalho também domiciliar que vocês têm de estudos. Ainda no mês de janeiro, nós iniciamos o curso de Grupo de Estudos de Orientação e Supervisão Profissional. Esse grupo de estudos acontece uma vez por mês e vai até junho. A gente está entrando agora para o 4º encontro, que vai ser no dia 24 de março. No mês de fevereiro, nós tivemos 2 cursos, Autismo e Deficiência Intelectual, e o curso Neuropsicopedagogia, Atuação Profissional e Estratégias de Intervenção. Todos esses 2 já foram concluídos. Mas lembrando que quem tiver interesse em participar dos cursos desse ano
ainda pode participar, porque as aulas ficam salvas e a gente pode disponibilizar também o material em slides, em PDF, tá? Os cursos do ano passado realmente já fechamos, encerramos todos, não tem mais como participar, mas os desse ano ainda podem participar, ok? No mês de março, nós iniciamos, ainda no final de fevereiro, o curso de AEE em Debate, qualificação da prática profissional, um curso que tem sido muito feliz no debate de alguns assuntos ainda tão discutidos dentro do trabalho do profissional do AEE, tanto de sala de recurso multifuncional, quanto de centros de AEE. Querida Glaucia, chegando aí na sala, estou morrendo de saudade de você, do nosso bate-papo, da sua gargalhada. Em breve estaremos juntos de novo, se Deus quiser. No mês de março, a gente ainda iniciou o curso de Função Executiva e Cérebro Social. Já vai agora para o terceiro encontro, um curso também com uma temática muito interessante para quem trabalha com atendimento clínico institucional. E também iniciamos no mês de março o curso de estimulação das habilidades prévias para a alfabetização de alunos com deficiência. E também traremos dentro desse curso algumas dicas de adequação curricular. Então, um curso bem interessante, onde a gente vai mostrar o que é necessário antes do processo de alfabetização acontecer e como a gente pode trabalhar a estimulação dessas habilidades prévias, seja no contexto da educação infantil, do atendimento, institucional, escolar ou clínico. E hoje estamos iniciando com vocês esse curso de recursos lúdicos e estratégias de intervenção, análise de funções e indicações. Vamos descrever de uma forma clara o que é esse tema. A gente vai falar sobre ludicidade, Esse é o único curso que vai acontecer aos domingos. A gente vai falar sobre ludicidade, vamos mostrar a importância desse recurso concreto, material, enquanto elemento de mediação, seja no contexto clínico ou institucional, seja na abordagem educacional, na abordagem clínica, em qualquer âmbito de trabalho, de qualquer categoria profissional. E a gente vai trabalhar aí, em cada aula, além dos conteúdos teóricos, a gente vai trazer jogos, apresentação de jogos, e vamos descrever objetivos que podem ser trabalhados, estimulados a partir desses jogos. Vamos mostrar também que alguns jogos educativos, jogos lúdicos, alguns recursos materiais, eles também podem ser contraindicados. Por isso que é importante fazer essa análise da função desse jogo, enquanto objetivo a ser conquistado, mas também entendendo para quem pode ser em quem pode ser utilizado, com quem pode ser utilizado e com quem não se deve utilizar esse ou aquele recurso. Então, quando a gente fala de análise de função, a gente está falando sobre o entendimento do que se quer conquistar, promover, melhorar, reforçar, desenvolver, ampliar, facilitar, oportunizar, mediar, seja lá o verbo que a gente utilize dentro dos objetivos a serem conquistados. A gente vai traçar, dentro de cada apresentação de recursos lúdicos, alguns desses objetivos que devem fazer parte do nosso plano de intervenção individualizado ou plano de intervenção em dupla, em trio ou em grupo, dependendo da forma como a gente organize os atendimentos. Então, analisar a função do jogo é estudar esse jogo para entender quais são as possibilidades que eu posso ter, além das inúmeras que a gente vai criar ainda, a partir da aplicação desse recurso. E vamos entender que alguns jogos podem ser indicados para alguns alunos, pacientes, mas também alguns quadros diagnósticos podem ter também essa mesma análise para se entender que alguns recursos podem ser contraindicados. Por exemplo, uma criança, um paciente, um aluno que ainda está naquela fase de fixação oral, colocando todos os objetos na boca, então é uma fase perigosa e aí já tenho que ter um sinal de alerta para entender que alguns jogos com peças pequenas, com peças que eles podem colocar na boca e pode acontecer aí qualquer tipo de acidente por conta disso, é um jogo contraindicado. Uma criança que, por exemplo, tem um quadro de comportamento autolesivo, que se automutila, que ela tem uma tendência a se autoagredir. Então, para essa criança, não se deve utilizar jogos
que possam representar ameaças, como jogos cortantes, perfurantes, com material mais rígido, porque ela pode se bater e pode se machucar. Então, nesse caso, seria interessante jogos mais flexíveis, que se de repente ela se bater com esse jogo, ela não venha a se machucar. Então, são alguns recursos que podem ser analisados enquanto indicação e contraindicação. Eu não espero a pergunta, qual jogo eu devo usar para o meu paciente, o meu aluno com autismo? Eu espero que essa pergunta não aconteça. Porque eu vou te responder dessa forma. Não sei, porque o aluno é seu e é você que tem que analisar o que ele gosta, o que ele tem interesse, o que ele consegue fazer, o que ele ainda não consegue fazer. É em cima dessa sua análise que você vai pensar no jogo. Vamos acabar com a história de buscar por receitas, por jogos para esse ou para aquele quadro diagnóstico. Vamos acabar com esse comercial que acontece de se vender jogo para autistas, jogo para Down, jogo para a pessoa X ou Y. Não existe jogo para uma deficiência específica. Por mais que alguns jogos sejam feitos pensando naquele quadro, mesmo assim eu ainda terei que analisar se aquele jogo pode ser utilizado ou não por aquela pessoa que apresenta qualquer condição desse tipo. Então, jogo é para criança. Recurso lúdico é para criança. Recurso lúdico é para adolescente, é para adulto, é para idoso. Agora, qual recurso eu vou usar para cada situação particular dos meus pacientes, dos meus alunos, aí é uma análise criteriosa que eu, enquanto profissional, irei fazer antes de utilizar esse jogo dentro da minha proposta de intervenção. Por isso, pensar em buscar um modelo, uma cartilha ou uma receita para esse tipo de situação é uma busca que não vai acontecer de forma exitosa. Ninguém pode dizer para você que esse jogo é para autista, que esse jogo é para cego. Por mais que para a pessoa cega tenha alguns jogos trabalhados, né, mais voltados à exploração tátil, que é o que a gente trabalha mais com alguns quadros de pessoas com deficiência visual. Mas mesmo assim, eu ainda terei que analisar se esse jogo ele realmente deve ser utilizado por esse quadro que eu estou fazendo acompanhamento. Tá? Não existe modelo de jogo, assim como não existe uma única apresentação de diagnóstico. Todos os diagnósticos que nos chegam são diagnósticos particularizados, que precisam de uma avaliação individual, de um plano de intervenção individual, que vai contemplar aí objetivos, atividades, recursos, indicação e contraindicação. Porque eu preciso entender como o sujeito funciona para pensar no que vai ser benéfico ou não a ele. Gosto sempre de dizer que o ponto de partida para qualquer intervenção é o que o aprendente ou paciente gosta, o que desperta o interesse dele e sempre começar por aquilo que ele já consegue fazer, para que você possa caminhar até onde ele não consegue ainda realizar de forma, né, desenvolta ou com maior, vamos dizer assim, maior eficiência nesse desenvolvimento. Então, são as dicas que eu trago. Começar por aquilo que a criança, o adolescente ou o adulto, né, a gente está falando de recursos lúdicos em qualquer idade. Começar sempre por aquilo que ele gosta, que ele tem um interesse maior, que desperta a atenção dele, e sempre começando por aquilo que ele já sabe, é o chamado conhecimento prévio. Eu tenho que partir de onde ele sabe. Porque se eu começar por aquilo que ele tem dificuldade, eu já começo fracassando e ele vai desistir de continuar nesse processo. Então, são as dicas iniciais. Quanto aos jogos para esse ou aquele tipo de paciente ou aluno, a gente não vai apontar porque a gente vai mostrar jogos, recursos lúdicos, que serão analisados por vocês frente a cada situação em que vocês irão trabalhar, né, individualmente com esse sujeito enquanto processo de intervenção. Portanto, esse nosso curso que inicia-se hoje, Recursos Lúdicos e Estratégias de Intervenção, Análise de Funções e Indicações, ele irá trazer isso. Esse panorama teórico sobre tudo isso voltado à ludicidade. Vamos já começar a falar sobre isso. E entendendo que esse recurso material, ele é um recurso de utilização de qualquer categoria profissional que trabalhe com escola, com educação infantil, com atendimento institucional, com atendimento em salas de recurso multifuncional, com atendimento em centros de AEE, com atendimento clínico, hospitalar, seja lá o espaço em que a gente trabalha.
O mesmo recurso pode ser utilizado por qualquer categoria profissional. A forma como qualquer profissional vai usar esse jogo, esse recurso, vai diferenciar-se, porque vai se levar em conta a formação que ele teve, a intenção que ele tem nesse trabalho junto a esse paciente ou aluno com esse jogo e naquilo que ele quer atingir enquanto desenvolvimento, neurodesenvolvimento ou qualquer tipo de habilidade pontual. O recurso é um elemento de mediação. O mesmo jogo ele pode ser utilizado de diversas formas diferentes, dependendo da sua formação. Por exemplo, um quebra-cabeça é utilizado por um terapeuta ocupacional com um objetivo. Pode ser trabalhar atenção, concentração, coordenação motora fina, noção espacial, tolerância. Um quebra-cabeça pode ser utilizado por um profissional da psicologia para se observar as questões comportamentais desse sujeito frente a frustrações, frente a lidar com dificuldades, frente a compartilhamento com outros colegas. Na área da fono, ele pode fazer o mesmo quebra-cabeça, enquanto o profissional estimula o desenvolvimento da linguagem, fala, comunicação. Na pedagogia, na psicopedagogia, na neuropsicopedagogia, vai se trabalhar essas áreas comuns, desde o processo de alfabetização até as questões ligadas a barreiras no processo de aprender, né? Aí entra os transtornos escolares, os transtornos específicos da aprendizagem. Então, na psicomotricidade vai se trabalhar mais olhando a questão do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, todas as áreas vão trabalhar o mesmo recurso, mas com olhar de formação para esse recurso. Portanto, não vamos brigar por aí, dizendo que esse jogo é dessa ou daquela categoria profissional, porque o mesmo jogo pode ser usado de diversas formas. Assim como esse jogo é usado de diversas formas nos espaços de atendimento, ele é usado lá na casa da criança de um outro jeito, espontâneo, aleatório, sem uma mediação específica. Quando a mãe utiliza esse jogo, já tem um outro propósito, então a gente vai entender que o jogo ele é universal. Agora, a forma de trabalhar com esse recurso junto a esse paciente ou a esse aluno é que vai fazer aí o diferencial, dependendo da formação profissional que a gente tem. Portanto, esse curso vai trabalhar em cima disso, entendendo a importância do que é a ludicidade enquanto elemento de intervenção, né? Inclusive o lúdico ele pode entrar junto da aplicação de diversos programas de intervenção e sempre observando que é necessário você que vai aplicar esse recurso brincar primeiro, explorar esse jogo, identificar objetivos que são importantes nesse jogo, identificar objetivos importantes frente a cada situação onde eu irei trabalhar, enquanto paciente ou aluno, e percebendo que em cada diagnóstico pode haver aí indicação ou contraindicação desse recurso, tá? A aula de hoje já conta com primeira aula, a gente vai aí mais ou menos 1h20 de aula, o Instagram já me deu mais um tempinho de aula, além de 1 hora, que habitualmente era o tempo destinado, ok? Bom, esse é o nosso curso de hoje, mas aí já temos cursos aí abertos para abril. Paralisia cerebral será em abril, começando no final desse mês, e estimulação sensorial também será em abril, iniciando no dia 8/4, tá? Voltando para o nosso curso de hoje. Quem está na sala pela primeira vez, eu sou o professor Wilson Cândido, sou terapeuta ocupacional, mas sou conhecido como professor, apesar dos 24 anos de trabalho que eu realizei na terapia ocupacional. Sou autor de 2 livros, esse, Autismo Azul e de Todas as Cores, que é um livro de 2018, que a gente ainda tem aí como atualizado com todas as informações do autismo. E também sou autor desse livro, Deficiência Intelectual e Síndromes Infantis, que saiu agora em dezembro de 2020. Também participei com um capítulo nesse livro, Educação Inclusiva e Educação Especial, de um grupo de estudos da UFC, coordenado pela professora Robéria Vieira. E agora, próxima semana, está chegando mais um livro, Autismo, um Olhar por Inteiro, onde também tem um capítulo sobre autismo, voltado a mitos e verdades, tá? Respondendo aí a pergunta, todas as aulas ficam salvas no nosso canal lá no YouTube, Wilson Cândido Braga.
É só ir lá, se inscrever, ativar o sininho, porque assim que terminar aqui eu já coloco a aula lá, tá? Normalmente as aulas acontecem pelo YouTube. Em alguns momentos eu faço por aqui, mas eu aviso sempre no grupo, ou faço pelo Facebook também, dependendo da disponibilidade do aplicativo, que o YouTube às vezes fica fora do ar, e aí a gente pode fazer por esses canais, tá bom? Ao final de cada aula, eu já envio para o grupo de vocês os slides que a gente utilizou durante a aula, e fica lá salvo no grupo os slides e também a aula no nosso canal no YouTube, ok? Nosso próximo encontro desse curso será no dia 21 de março. Esse mês teremos dois encontros, hoje, 14 de março, e no dia 21 de março. E os próximos 2 encontros serão no dia 8 de abril e 18 de abril. Então, são 4 encontros aos domingos, sempre às 18 horas, falando sobre recursos lúdicos e estratégias de intervenção, análise de função e indicações quanto ao uso ou não desse recurso frente a quadros que podem ser analisados como perigosos ou não para esse recurso. O link do grupo não adianta eu compartilhar aqui, porque você não vai conseguir entrar por aqui. Quando terminar a aula, vocês me chamam no direct ou pelo WhatsApp, que aí eu já mando o link do grupo, ok? Por aqui não adianta, porque não vai conseguir entrar. Bom, entendendo inicialmente que ao falarmos desse recurso lúdico, desse objeto material e concreto que faz parte da nossa formação acadêmica e que é cada vez mais recorrente nos nossos espaços de atendimento, a gente vai perceber a necessidade em alguns momentos de fazer o uso diferenciado desse recurso, dependendo da forma como a dificuldade do nosso aprendente ou paciente se apresenta, né? Porque o nosso maior objetivo é criar possibilidades que levem à estimulação, né? à neuroplasticidade desse sujeito, mudando padrões aí em prejuízo. O recurso lúdico talvez seja o nosso melhor e maior canal de aproximação entre o profissional do atendimento e aquele paciente ou aluno que precisa desse elo, desse canal para se chegar até o terapeuta e vice-versa, e assim se conseguir êxito naquilo que se espera estimular. Então, quando a gente fala de ludicidade, a gente pensa logo no lúdico. Hoje, na vida adulta, a gente entende ludicidade diferente do que uma criança entende como lúdico. O lúdico para uma criança é aquilo que, sob o nosso olhar, é brincar, é o jogo, é o entretenimento, é aquilo que é considerado diversão. Quando a gente vai saindo da infância para a adolescência e vida adulta, esse significado de diversão ele vai se modificando. Hoje, lúdico para nós, tanto pode ser o jogo como pode ser um bate-papo, assistir um filme, uma conversa descontraída, um café no fim da tarde, qualquer coisa que nos dê prazer, que nos alivie a tensão, que faça com que a gente vivencie aquele momento de uma forma agradável. Então, lúdico é aquilo que é prazeroso, é aquilo que provoca em você a sensação de bem-estar, de divertimento, né? Independente do que eu esteja fazendo enquanto elemento de ludicidade. Na infância ele é material, ele é concreto, ele é palpável, ele é real. Por isso que ele é um elemento tão importante quando a gente faz intervenção. Não adianta falar para uma criança, ela precisa ver aquilo que eu estou falando e precisa sentir, perceber, porque ela ainda está numa vivência sensorial. Por isso, sempre ao falar de ludicidade, a gente não pode desmembrar desenvolvimento neuropsicomotor e desenvolvimento das questões sensoperceptivas. São duas situações indissociáveis ao falarmos de ludicidade. Neuropsicomotricidade e sensorialidade. São duas situações que estão agregadas quando a gente fala de recurso. Tem alguém perguntando sobre certificado. Todos os nossos cursos têm certificação, tá? Certificação de 180 horas, já explicado lá no início. Você assiste às aulas, lê o material, faz os relatórios e encaminha ao final do curso e terá a certificação de 180 horas, tá bom? Então, ao falarmos de lúdico, a gente vai se reportar para o latim ludus, que é de onde vem a origem da palavra lúdico, que representa jogo,
recreação. Ao longo dos séculos, essa palavra foi evoluindo, levando-se aí em consideração diversas pesquisas, experimentos que foram acontecendo no tocante a estudos sobre desenvolvimento infantil. Hoje a gente fala desse desenvolvimento infantil como neurodesenvolvimento, porque agora a gente entende que tudo está ligado de forma direta ao perfeito funcionamento cerebral enquanto integridade neurobiológica, mas também associado aí a contextos sociais que são os considerados estimulantes para que esse cérebro em perfeito funcionamento possa desenvolver-se. Então, essa palavra ludus foi evoluindo, saindo do entendimento apenas de jogo e recreação, a partir de pesquisas realizadas no âmbito do desenvolvimento infantil, compreendendo cada etapa, do neurodesenvolvimento, de como esse cérebro funciona e o que pode advir de um prejuízo nesse funcionamento. Daí a gente tem os diversos transtornos, como autismo, TDAH, transtornos específicos da aprendizagem, deficiência intelectual, transtornos motores, da comunicação, que são considerados hoje transtornos do neurodesenvolvimento, por se entender que se tratam de transtornos com prejuízos nesse funcionamento cerebral, que nem sempre será percebido a partir de um exame, mas será observado a olho nu, tá? Pela forma como a criança se desenvolve desde tenra idade, apresentando dificuldades nesse padrão que a gente chama de desenvolvimento neurotípico. Também foi evoluindo essa palavra ludus a partir de estudos da psicomotricidade. Hoje já se fala de neuropsicomotricidade, de estudos sobre sensorialidade, sensopercepção, estimulação sensorial, elemento indispensável para o nosso processo de desenvolvimento global, sobre as neurociências de forma ampla, defendendo a neuroplasticidade cerebral. Esse jogo, esse recurso, ele tem esse poder de modificação cerebral, de plasticidade, de compensação ou de neuroplasticidade, quando se muda padrões cerebrais a partir do exercício desse recurso como elemento de estimulação. É lógico, com um fim específico, mediado, conduzido, que é o que a gente faz nos nossos espaços de atendimento. E também evoluiu essa palavra ludus a partir de estudos sobre aprendizagem, e aí entre as diversas teorias que contribuíram para esse entendimento, além das situações voltadas à emoção, interação social, que está tudo isso dentro dessa possibilidade que o lúdico traz enquanto elemento de mediação, de interação, né, fazendo com que a percepção acerca do que se vê no meio, em crianças, seja reproduzida nesse brincar, internalizando gradativamente ao longo da maturidade cerebral a compreensão acerca desse meio. Isso se dá por áreas cerebrais específicas, dentre elas os neurônios espelhos, que faz com que a criança imite diversas possibilidades, inclusive aquilo que ela vê nos contextos de observação diária. E aos poucos ela vai internalizando, compreendendo como o mundo funciona e mais tarde entender como ela pode se adequar a esse mundo em funcionamento. Tudo isso está dentro desse processo de construção e evolução da palavra ludus. O lúdico faz parte das atividades essenciais da dinâmica humana. Como eu disse, a gente brinca o tempo inteiro de formas diferentes. Assim como a palavra evoluiu com os estudos, a gente também vai modificando a forma de divertimento ao longo da vida. Para algumas pessoas, divertimento hoje é estar em casa, deitado, vendo TV. Para outras pessoas, divertimento é sair, dançar, e assim vai se modificando de acordo com cada sujeito e em cada etapa da vida desse sujeito. Né? O lúdico é caracterizado por ser espontâneo, faz parte da vida real de uma criança. Tá? É o momento de construção de diversas possibilidades. Ele é funcional e ele é satisfatório para quem realiza. E dependendo da forma como se realiza esse lúdico, as aprendizagens acontecem. Mas o que pode advir de um mau funcionamento cerebral frente a esse brincar que é considerado espontâneo, funcional e satisfatório? Algumas crianças não sabem brincar ou brincam de uma forma diferenciada.
o que faz com que alguns prejuízos possam acontecer nesse processo natural de desenvolvimento. Por isso que é importante observar o brincar das nossas crianças para assim intervir nessa forma de brincar. Por exemplo, nos nossos espaços de atendimento, teremos momentos em que iremos deixar a criança escolher o jogo que ela vai realizar. E também, em alguns momentos, a gente se afasta para ver como é que ela brinca. Como ela compartilha o jogo com o colega, como ela usa cada peça do jogo. E ao observar esse processo, é quando a gente entra para participar junto com ela verbalmente e também na ação motora. Verbalmente, conversando com ela sobre o jogo, explorando questões que são interessantes, mas também orientando como utilizar. E essa orientação como utilizar será apresentada de forma motora na manipulação desse jogo, levando a criança a se envolver de uma forma mais eficiente com esse recurso. Muitos autistas têm dificuldades em brincar. Não é que eles não brinquem, eles brincam. Mas é um brincar considerado por alguns teóricos como não funcional, porque a brincadeira ela não tem, em muitas situações, um caráter de imitação social que se dá pelos neurônios espelhos, por aquilo que a criança vê e copia por esses neurônios e reproduz na ação. É um brincar de sistematização, de organização. Ela enfileira, ela empilha, ela guarda, ela retira, mas ela não dá ao objeto uma impressão criativa. Ela não reproduz com esse brinquedo aquilo que ela vê no dia a dia, imitando profissões, imitando pessoas, imitando animais, sons, situações do dia a dia observadas. Essa não imitação, ela já traz um prejuízo de aprendizado de mundo. A criança deixa de compreender como o mundo funciona porque ela não começou o processo, né, anterior à metacognição pela imitação, que é uma falha. Essa mesma imitação, ela está dentro do primeiro elemento chamado de imitação social como primeira forma de comunicação da criança, que é imitar gestos, sons, mesmo sem entender o significado disso. A gente pode falar sobre isso um pouco mais à frente, tá? Bom, para Lucchesi, ludicidade é um fazer humano amplo, né, que se relaciona não apenas à presença das brincadeiras ou dos jogos, mas também a um sentimento. Enquanto brinca, a criança exprime emoções. Ela pode brincar de uma forma mais ou menos agressiva, ela pode ser intolerante nesse brincar, ela pode demonstrar comportamentos e sentimentos diversos nessa brincadeira, né? É um momento de atitude do sujeito que está envolvido nessa ação, que vai estar se referindo aí ao prazer de celebração em função desse envolvimento com a atividade e a sensação de plenitude que acompanha as coisas significativas e verdadeiras. É uma das citações de Lucchesi sobre essa dinâmica do uso do recurso lúdico, desse jogo, desse elemento material. O lúdico, enquanto elemento de intervenção ou de possibilidade de estimulação, ele cria uma relação da criança, do adolescente ou do adulto com o mundo externo. Como eu disse, ele usa desse recurso para imitar o que vê. E mais tarde ele pode pegar qualquer recurso sem nenhum objetivo específico e transformar aquilo numa ação criativa, por exemplo. É muito comum a gente observar as nossas crianças neurotípicas brincando com tampas de panela como se fosse a direção de um carro. Brincando com o controle remoto como se fosse um celular. Esse uso criativo, imaginativo de recursos que têm um fim e são utilizados para outro é um processo muito significativo para essa aprendizagem acontecer. A Cid está dizendo que o lúdico pode ser aplicando jogos ou brincadeiras direcionadas com intervenções. Sim, é o que a gente está colocando, né? O lúdico ele é o elemento de mediação, mas eu não preciso não precisa ser apenas o recurso material. Eu posso achar uma outra situação dentro da intervenção que seja lúdica, que seja divertida. Lúdico tem que ser entendido como divertimento, como prazer em fazer. É aquilo que a gente tem falado como função conativa, por exemplo. Quando eu falo de função executiva, eu falo de áreas cerebrais, né, específicas, dentre elas o córtex pré-frontal,
que têm subdomínios específicos para esse desenvolvimento maior. Quando eu falo de funções cognitivas, eu estou falando de tudo aquilo que a gente consegue enquanto funcionamento cerebral, a partir dos elementos sensoriais que faz com que a gente aprenda. Mas para que eu faça uma atividade, seja ela um jogo, uma brincadeira, né, ou um próprio momento de conversa, eu preciso ter 3 elementos importantes, que é o que está dentro do que chamamos de sistema límbico ou motivacional ou córtex afetivo, que é a chamada função conativa. Eu preciso ter afeto, que é o envolvimento, eu preciso me sentir atraído por esse recurso ou atividade, eu preciso entender por que eu estou fazendo, que é o valor dessa atividade que eu estou praticando, e a expectativa, o que eu espero como produto final. Então, só vai fazer sentido para uma criança, por exemplo, uma atividade mais complexa, se ela se sentir desafiada, né, se ela entender que aquilo pode ser um desafio para ela enquanto superação, para que ela possa vislumbrar ao final desse recurso enquanto execução aquilo que ela produziu. Por isso que não pode ser iniciado com algo complexo demais em que ela se frustre de imediato. Ela precisa começar por aquilo que ela vai conseguindo fazer para chegar nos desafios maiores. Porque se a gente começa ao contrário, a gente leva aí a uma frustração que pode provocar a desistência ou abandono da atividade. Então, a brincadeira, o jogo, o recurso material, uma atividade qualquer que seja divertida, prazerosa e atrativa, é lúdico, é ludicidade. Tá? A gente tem que sair dessa compreensão do lúdico como um jogo. O jogo é o nosso elemento concreto, é o lúdico concreto. Eu posso brincar de pega-pega e ser tão lúdico quanto um jogo material. Eu posso brincar com um recurso no celular e ser tão divertido e prazeroso quanto um recurso material, que é o jogo com as pecinhas. Então, cada situação tem que ser vista de uma forma particular, inclusive respeitando-se aí as idades em que se vai utilizar determinados equipamentos, entendendo que em algumas idades é menos indicado e em outras pode ser melhor indicado, tá? Então, o lúdico ele possibilita a relação da criança, do adolescente, do adulto, com tudo aquilo que é externo a ele, né? E a sua importância na formação da personalidade. Isso é muito interessante, porque a gente já percebe desde cedo a criança que compartilha, a criança que tem uma dificuldade nesse compartilhamento, a criança que não sabe brincar em grupo. Por isso a gente tem que entender que atendimento só pode ser individual quando o caso não cabe ainda num atendimento em duplo ou em trio, porque a gente precisa levar o sujeito para o mundo, para compartilhar, para trocar com o outro, para interagir com o outro. Nas atividades de grupos, o profissional que está mediando o processo, ele entra na brincadeira, depois ele sai da brincadeira e observa de fora. E ao observar de fora, ele vai enxergar muitas situações que dentro ele não conseguiu ver. Por isso que é interessante esses diversos olhares. Porque às vezes, durante o processo de intervenção, você perde a chance de observar outras situações, porque fica meio engessado. Então eu tenho que deixar a criança brincar sozinha e brincar mediada, né, pelo meu processo interventivo. Ao deixá-la brincar sozinha, eu tenho que observar como ela brinca, como ela utiliza esse recurso. E aí, é lógico, cada área tem um olhar diferente. Como ela pega no jogo, que tipo de preensões, de pinças ela utiliza, como ela aplica ou não uma força com intensidade ou não, como é que ela trabalha a coordenação óculo-manual, a postura dela durante a atividade em pé, sentada, ou uma atividade mais dinâmica. Né? E aí entra as intervenções, que você vai perguntando, vai indagando, vai instigando situações, dependendo daquilo que você queira estimular. Porque o jogo é isso. Ele é o canal de mediação. E como ele é um canal de mediação, é o momento em que você pode fazer diversas intervenções, se amparando aí no jogo que está ali, entretendo, tirando o foco de atenção da criança sobre aquilo que está sendo trabalhado, e acontece de uma forma espontânea, tá? Então é através dessa atividade lúdica, ou desse jogo considerado lúdico, que a criança forma conceitos. Ela vai entendendo as situações, ela reproduz do jeito que ela vê, sem nenhuma compreensão,
e mais tarde essa imitação vai transformar-se em metacognição. Ela vai entender a partir dos diversos contextos, dos diversos sentidos, que vai ser gradativo, né? A Fran está dizendo que tem dificuldade de passar isso para alguns profissionais, que meu filho não curte mais essa brincadeira, precisamos olhar a criança e saber que elas crescem, e como todo mundo muda seus gostos. Olha só, Fran, muito interessante isso. Quando eu digo criança, adolescente e adulto, a gente precisa entender que um jogo ele pode ser considerado por um adolescente ou um adulto com deficiência infantil. Mesmo que para mim ele seja um jogo muito funcional para aquela situação, aquela pessoa na fase de adolescência e de vida adulta, ela pode se achar infantilizada quando faz essa atividade, mesmo que ela não saiba como fazer, mesmo que ela ainda não consiga fazer de forma exitosa. Por isso que eu digo sempre, um jogo ele pode ser usado para qualquer idade, mas eu tenho que respeitar a idade do sujeito para não levar atividades que sejam infantilizadas, que coloquem numa situação de desconforto. E aí eu tenho que pensar em atividades mais para a idade dele, de uma forma mais adulta, mesmo que ela seja simples na sua execução. Mas ele não pode se sentir na condição de infantilizado, que é o que a gente percebe às vezes quando algum profissional vai trabalhar com idosos. Tem que se ter cuidado ao trabalhar com o idoso para não levar uma atividade que deixe esse idoso numa situação de constrangimento. Aqui a gente está contemplando o jogo para qualquer idade. A gente trabalha com venda de material lúdico, e as pessoas dizem assim, eu queria jogos para idosos. Eu digo, olha, jogo para idoso eu não tenho. Eu tenho jogo que não são tão infantil e que pode ser mais aceitável por parte de um idoso, de um adulto. E aí eu vou mostrando um monte de jogos que podem ser usados por qualquer idade. Mas mesmo assim eu preciso ver com esse sujeito que vai utilizar esse recurso se esse jogo não é um jogo infantil para ele. Se ele não vai se sentir desconfortável com esse jogo. Tá? Porque se ele se sente desconfortável, a atividade não vai ser bem-vinda. Ela não vai passar por aqueles 3 elementos, valor, expectativa e afeto, né? Que é a função conativa de verdade. O psicomotricista é um especialista que pode contribuir nessa dinâmica, com certeza. A psicomotricidade é uma área extremamente rica, de possibilidades infinitas. É uma área que traz aí um belíssimo trabalho, tanto no contexto clínico, quanto institucional e relacional também. Então, é uma área que tem muitas possibilidades para fazer esse trabalho, né, de forma motora e sensorial também. Então, através do lúdico, a criança, o adolescente, o adulto seleciona ideias, organiza ideias de forma lógica, estabelece relações lógicas, raciocínio lógico, a partir dos desafios que cada atividade propõe, integra percepções, que são as sensorialidades diversas, e em atividade grupal ela socializa. O jogo tem esse poder de compartilhamento e de socialização. Aí tá, mais uma vez reforçando, a Valdenira está dizendo que tem que ter cuidado para usar jogos ou brincadeiras que não infantilizem. É uma situação que a gente tem que observar sempre, né? A palavra jogo, ela se afasta do significado de competição, né, nesse sentido, e se aproxima de sua origem etimológica latina, com o sentido de gracejo, ou mais especificamente divertimento, passatempo. Então, qualquer um de nós no dia a dia brinca com joguinhos de celular, faz atividade descontraída, quando aquela atividade do dia a dia já se tornou enfadonha, cansativa. Aí é um outro objetivo que a gente tem. É sair de uma situação de tensão para uma situação mais descontraída, menos formal, que nos dá uma sensação melhor de emoção que foge daquilo que é considerado desconfortável. O termo brinquedo ele é utilizado para denominar o ato de jogar ou a brincadeira que se está praticando. Não determina o conteúdo da brincadeira. O que vai determinar o conteúdo da brincadeira é a imaginação de quem está brincando. É a impressão que eu vou colocar nessa brincadeira. Por exemplo, uma criança com deficiência, com dificuldade, ela pode ter dificuldade na execução de um recurso simples. Mas eu, enquanto profissional de intervenção, é que vou transformar essa execução simples em uma execução mais funcional.
Eu vou perguntar, eu vou pedir para ela localizar visualmente, eu vou pedir para ela nominar, eu vou pedir para ela falar de alguma coisa. Eu vou colocando questionamentos que vão fazendo com que algumas áreas cerebrais entrem em processo de trocas neuronais e que outras possibilidades de aprendizado aconteçam. Isso a gente faz o tempo inteiro. Não é só dar o jogo para a criança brincar, para o adolescente brincar. É aproveitar do momento dessa brincadeira descontraída para intervir, para colocar aquilo que eu acho necessário colocar, tá? Então, isso vai de qualquer área de atuação profissional. A brincadeira é uma atividade cotidiana de qualquer pessoa, de qualquer criança, mais ainda. E ela mostra como a criança, o adolescente, interpreta e assimila o mundo, aquilo que ele vê, os objetos percebidos, a cultura, as relações sociais, o afeto entre as pessoas. Por exemplo, desenhar e pintar é uma atividade lúdica. É uma atividade escolar, acadêmica, intelectual e lúdica, se a criança gostar de fazer isso. Tá? E ao brincar de desenhar e pintar, se for um desenho livre, ela pode expressar emoções no desenho. Por isso tem aí, né, a análise do desenho infantil, as pautas projetivas e gráficas do Jorge Visca, para que se interprete como se faz esse desenho, desde a exploração do espaço do papel, da margem superior direita ou esquerda, da margem inferior direita ou esquerda, se começou a desenhar pelos pés, pelas mãos, pela cabeça, se deixou de desenhar alguma parte do corpo, como a criança se vê, como ele se percebe de cima para baixo, dentro do contexto familiar, escolar. Então, é uma análise criteriosa que se faz, porque ali no desenho você também identifica comportamento, relacionamento familiar, relacionamento social. Tem criança que desenha os pais separados, ou não desenha o pai, ou não desenha a mãe. Né? Tem criança numa fase mais voltada lá na adolescência, a sexualidade. Ela desenha as mãos muito evidentes. Tem crianças mais ansiosas e inseguras que apagam o desenho várias vezes. Então, nessa ação de brincar, de desenhar, dependendo da área de atuação, você enxerga muitas possibilidades, né? Não vamos pontuar nesse primeiro momento diagnósticos e como utilizar a ludicidade, mas, de novo, repetindo o que eu já falei, para neuropsicopedagogia ativa, né? Sempre começar por aquilo que a criança gosta. Se é um autista que gosta de carro, começar pelo carro e usar esse carro como elemento de construção para essa relação de afeto entre você e ele e para o desenvolvimento das possibilidades que você quer a partir da intervenção, tá? Se o hiperfoco dele é carro, você vai usar esse carro como processo inicial. E gradativamente você vai colocando dentro desse contexto carro aquilo que você acha que é necessário, até você deixar o carro de lado e seguir com outras atividades, tá? É um ponto de partida importantíssimo. Começar por aquilo que o sujeito sabe, gosta ou tem atração, né? E de uma forma fácil que ele possa executar sem se frustrar, para gradativamente você ir aumentando a complexidade do que você quer trabalhar, tá? Quando a criança detesta pintar, o professor deve desistir ou insistir, deve respeitar. Se eu não gosto de uma atividade, eu não tenho como insistir com ela. Eu vou deixar numa altura que ela possa alcançar, eu vou fazer e trabalhar com outras crianças de uma forma que ela possa perceber que aquele prazer em fazer é genuíno, mas se eu forçar, eu posso acabar criando uma resistência maior ainda. Nenhuma atividade deve ser imposta. Ela deve ser ofertada, ela deve ser trabalhada, deve ser convidada quantas vezes for necessário, mas sem aquela insistência que pareça que eu estou obrigando a criança a fazer. Porque se ela percebe isso de uma forma insistente que causa um desconforto nela, ela vai criar uma resistência com você e cada vez mais com a atividade. E em se tratando de algumas crianças com sensorialidade tátil mais aguçada, pegar um lápis e pintar é uma ação de grafomotricidade que demanda aí sensorialidade e um certo desconforto que a gente não pode mensurar. Por isso tem que ter um trabalho anterior a isso para se chegar de fato a essa ação que deve ter aí um significado qualquer para ele não gostar, tá? Vamos lá.
Como eu estava falando, o que determina o conteúdo da brincadeira é esse processo de imaginação, de fantasia. Ela faz parte da atividade cotidiana de qualquer criança e faz com que tudo isso seja reproduzido de uma forma até inconsciente. O lúdico é um ingrediente indispensável nas relações. Ele faz parte de qualquer relação. Se uma relação não é agradável, não é prazerosa de estar junto, ela não é lúdica, ela nos faz mal. A gente quer estar sempre próximo de alguém que é divertido, que é descontraído, né, que chama a atenção da gente e que faz com que a gente fique à vontade. Isso é ludicidade também. Ludicidade está presente em todas as fases da vida humana. Independente da idade, nós teremos sempre alguma coisa divertida, né? Vou usar aqui, eu não sei se a Glaucia está na sala. Glaucia, me dá um sinal se você está na sala, por favor. Assim que você der um sinal aí, eu falo do que eu quero falar. O lúdico não pode ser visto apenas como diversão. Ele é, para nós, um elemento de intervenção muito favorável. É o nosso processo maior de aproximação com a criança. É o nosso canal de aproximação com a criança, com o adolescente e com o adulto. Quem trabalha com idoso, quem trabalha com adulto, seja na área que for, vai ter sempre algum elemento ali para se levar para esse processo de intervenção que torne aquele momento agradável. Porque a formalidade, ela não é agradável. Quando a gente quebra essa ação formal, a gente já cria um outro canal de facilitação para esse desenvolvimento acontecer. Quando é prazeroso, a gente desenvolve. Quando parece obrigatório, a gente não consegue sair daquele ponto de partida. Por exemplo, uma aula fica registrada na sua cabeça quando ela é interessante a você, quando ela é divertida, quando ela é agradável, quando ela traz elementos que prendem a sua atenção. Uma aula que você não está afim de assistir, que não tem nenhum elemento de atração, ela não registra nenhuma informação para você. Eu acho que a Glaucia não está na sala, né? O lúdico estimula a inteligência e a criatividade, facilita a aprendizagem, ajuda no desenvolvimento pessoal, social e cultural e principalmente colabora com uma boa saúde mental, tá? Então o lúdico está envolvido em todas as nossas ações, desde a ação sensorial, motora, né, perceptual em geral, até os nossos comportamentos, emoção e a chamada psique humana, que é o que compõe a nossa saúde mental. Através de estratégias lúdicas, podemos promover o desenvolvimento sensorial, que é a capacidade de perceber e organizar as informações sensoriais de forma ordenada, né? Nem com intensidade e nem com baixa intensidade, mas de uma forma ordenada que nos deixe bem para estarmos em qualquer lugar recebendo esses estímulos que acontecem a todo instante. Por isso, ao trabalhar a estimulação sensorial, tem-se um papel importante nas habilidades motoras, intelectuais e afetivas de qualquer sujeito, tá? A Ana Maria está dizendo que trabalha com um adolescente com deficiência intelectual e iniciou conversando sobre esporte, que é um torcedor forte do Fortaleza. É isso aí. Começou pelo esporte. Se você trouxer atividades de leitura, de matemática, de produção textual, de qualquer que tenha o Fortaleza como elemento de atração, ele vai fazer com muito mais prazer, independente de ser autista ou não. No caso aí tem deficiência intelectual, mas o canal de afetividade construído aí foi você ir de encontro ao que ele gosta. E é muito mais fácil para ele voltar para o próximo atendimento, porque ele sabe que vai ser agradável, vai falar de um assunto que é interessante, mesmo que dentro desse assunto você coloque outras questões, né, sem que ele perceba, que devem ser trabalhadas também. Por isso tem que começar por esse processo, tá? Através de estratégias lúdicas, podemos promover o desenvolvimento psicomotor ou neuropsicomotor desse sujeito, que é um processo contínuo, gradativo, dependendo do processo da idade em que o sujeito se encontre, né? E até na vida adulta ele pode ser um processo que venha causando aí um declínio, algumas perdas nessa área também. Então é um processo desse desenvolvimento neuropsicomotor e durante o qual se dá a evolução da inteligência, da comunicação, da afetividade, da sociabilidade e da aprendizagem de forma
global e simultânea. E decorre de diversas etapas que vai depender do processo de maturação do nosso sistema nervoso central. Para se realizar estratégias de intervenção a partir do uso de recursos lúdicos, é necessário adequar o brinquedo ao perfil daquele aprendente. Perfil aqui pode ser o chamado perfil representacional, onde você vai observar os estilos de aprendizado. Ele aprende melhor vendo, ouvindo, experimentando. Como é que ele aprende melhor? Como é que ele abstrai melhor as informações? Tem um recurso fantástico que é o baralho Estilos de Aprendizagem, que você vai avaliar qual é a predominância sensorial desse sujeito no tocante ao aprender. E como se dá o perfil representacional, quais são os comportamentos que ele tem, que eu posso utilizar em meu favor durante o processo de intervenção. Compreender a importância do desenvolvimento de atividades lúdicas, respeitando-se, como a Fran disse, a idade do sujeito. Um adulto não vai fazer um joguinho de formas geométricas descontextualizados. Um adulto não vai pintar um desenho infantilizado de forma descontextualizada. Mesmo que seja um adulto com deficiência, eu tenho que respeitar essa idade e trazer atividades que contemplem a essa idade, sem parecer que eu estou tratando de uma forma que seja infantilizada, tá? É importante estar preparado para utilizar todos os tipos de brincadeiras, saber como utilizar a brincadeira, por isso que eu disse logo lá no início, brinque primeiro com o jogo antes de aplicar. Se você não brinca e vai aplicar, você vai se perder durante o processo de intervenção e a atividade perde o sentido. É importante partir da realidade do seu aprendente ou paciente, ver as necessidades que ele apresenta, quais são as necessidades emergenciais enquanto desenvolvimento a ser conquistado e buscar alternativas aí de interagir com esse sujeito. Respeitar a criança, o adolescente ou o adulto como um todo, já falamos sobre isso, promovendo aí o seu desenvolvimento integral. Proporcionar situações de brincar livre, como eu disse, né, e de brincar dirigido, onde você vai mediar diretamente esse processo de intervenção. E atendendo aí, de novo, a cada necessidade que cada um irá trazer. Professor, qual o jogo que eu uso para o aluno X? Eu não sei. Não me pergunte, não me faça essa pergunta. Porque eu não conheço o seu aluno, eu teria que avaliar o seu aluno para ver quais são as dificuldades que ele tem, quais são as capacidades que ele tem, para eu pensar em atividades que complementem as dificuldades e suplementem as capacidades. Não dá para dizer, você vai usar o jogo tal, pode não dar certo. Por mais que eu diga, vou te mostrar 5 jogos, tente usar esses. Mas se não for de encontro ao que eu observei e aos interesses desse aprendente, não vai dar certo. Por isso não adianta perguntar, tá? É importante ao profissional que vai usar estratégias de intervenção pelo uso do recurso lúdico ser competente, ser investigador, ser pesquisador e ser observador. Professor, eu comprei um jogo com o senhor, foi caríssimo, um jogo fantástico, mas o aluno não funcionou com o meu aluno. Ele quis brincar com a caixa e acabou não dando certo. E por que você não explorou a caixa? Se você compra um jogo, ou faz um jogo, e ao chegar lá, houve um encantamento com uma peça do jogo, ou com a caixa do jogo, seja criativo, seja observador. Aproveite esse momento e explore a caixa, explore essa peça que lhe custou, trabalhe em cima do que chamou a atenção dele. Se o seu paciente chegou na sua sala de atendimento e naquele momento ele trouxe qualquer fala repetitiva de casa, essa é a intervenção do dia. Eu atendia um aluno adulto com autismo e quando ele chegava na minha sala de atendimento, ele já vinha trazendo uma ideia do que ele ia fazer no atendimento. Eu ia impor uma atividade? Não ia funcionar. Às vezes ele chegava dizendo assim, dia tal, dia 26 de dezembro, dia do vizinho. Eu não sabia nem que vizinho tinha dia. E aí ele ia direto para o calendário e ficava apontando para o dia 26 de dezembro. Aí qual a ideia? Vamos trabalhar com o calendário? Traz o calendário para cá. Quais outras datas tem em dezembro que podem ser comemorativas?
Dia tal, dia tal, dia tal. Vamos escrever aqui, dia tal é dia de quê? Então, usando o calendário, eu trabalhei escrita, formação de frases, produção textual, respeitando aquele interesse que vem. Se a gente desrespeita o que o sujeito traz ou apresenta naquele momento, a gente perde a chance de um grande processo de intervenção. Tinha dia que ele chegava e dizia, coloque aí no celular a música ABBA, instrumental. Aí eu colocava. E qual é o nome dessa música? Ele dizia o nome em inglês. Vamos escrever o nome da música? Você sabe a letra? Sei. Vamos escrever a letra? Vamos ler agora para mim a letra em inglês? Aproveita o momento sempre. O lúdico é o elemento de mediação, mas o lúdico não é apenas o jogo. O lúdico é tudo aquilo que vem como elemento de prazer, de satisfação, de divertimento. É aquilo que nos dá a sensação de bem-estar. Não esqueçam disso. O jogo é fantástico, mas existem outras possibilidades lúdicas que estão atreladas aí ao sujeito, tá? Ao se fazer uso de estratégias de intervenção pelo recurso lúdico, avaliar as atividades que estão sendo realizadas. Por isso a gente trouxe o curso Análise de Função, para saber como utilizar, saber se aquele jogo não está funcionando, vamos mudar a estratégia. Não fiquem focados apenas em avaliar o seu paciente ou o seu aluno o tempo inteiro. Se não está evoluindo, reavalie o seu processo de intervenção ou reavalie os recursos que você está usando. Às vezes a gente fica focado em avaliar o outro o tempo inteiro e esquece de se avaliar ou de avaliar a eficácia do recurso que está sendo utilizado, tá? Deve usar o lúdico como forma de sondar, introduzir os conteúdos de ensino, avaliar. A gente pode avaliar durante uma brincadeira com o jogo. O jogo transforma aquele momento numa ação de prazer e é nesse momento que eu vou, de novo, investigando aquilo que eu quero investigar enquanto processo avaliativo. E deve estar sempre fundamentado no interesse e na satisfação do aprendente, do aluno ou do paciente, tá? O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e de espaço. O jogo é mais específico, ele tem regras, início, meio e fim, ganhador e perdedor. E eu só vou trabalhar esse processo de competição, de ganhar e perder, quando eu perceber que o sujeito está pronto para isso. Que já é um outro passo da intervenção, tá? Então, o jogo ele tem regras que são consentidas, livremente consentidas, mas são obrigatórias. Ele é dotado de um fim em si mesmo e acompanha um sentido de tensão e de alegria, de uma consciência a ser diferente daquilo que se faz na vida cotidiana. Brincadeira é o ato de brincar. É a categoria mais abrangente que inclui todas as ações lúdicas. Brinquedo é o suporte da brincadeira, material ou imaterial. Ele tem características, esse brinquedo. Envolvimento emocional, espontaneidade, criatividade, limitação temporal e espacial, possibilidades de repetição, de refazer, né? E também, quando tem um jogo, ele tem aí a existência das regras. Bom, a gente chegou a 1h04. Eu vou desativar os comentários. Acho que tem aqui umas perguntinhas, eu acho. Deixa eu ver aqui. Tem aqui uma pergunta, eu já respondi. Eu vou desativar aqui os comentários para apresentar para vocês um jogo, um recurso lúdico, né? Em cada aula eu vou apresentando alguns recursos e hoje eu trouxe um recurso interessante a ser mostrado. Eu vou desativar, depois eu ativo, ok? Vocês vejam melhor o jogo. Desativar. Pronto. Olha só. Esse recurso é bem pesado. Esse recurso, isso é um recurso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é um jogo. São 7 caixas de madeira. Deixa eu abrir aqui para vocês. Onde a gente tem vogais. Aqui são 18 peças. As vogais fragmentadas, quebra-cabeça de vogais, associando a letra a algumas figuras. Então, em cada vogal você tem 2, 3, 4 figuras de associação. Então, quebra-cabeça de vogais. Aqui se trabalha desde a discriminação, a identificação da vogal, até a associação com figuras. É o primeiro jogo.
Aqui você tem, já vai evoluindo palavras, quebra-cabeça de palavras e figuras, objetos. Alguns são divididos em 2, outros em 3 partes, dependendo das sílabas. Ele vai sendo dividido na quantidade. Então, é o chamado quebra-cabeça silábico. Tem o de objetos. Deixa eu colocar aqui para vocês visualizem. Tem o de animais. Animais. É um kit só, tá? Brinquedos. Frutas. Meios de transporte. E meios de comunicação. Então, são 42 quebra-cabeça em média. Eu vou abrir aqui um para que vocês vejam. Então, são 7 caixas. 7 caixas de quebra-cabeça silábico. Trabalhando aí a associação e a formação, né? É um dos recursos que a gente tem disponível na Estímulo. Vou abrir aqui para a gente ver. Vocês vejam direitinho. Pronto, olha só. Alguns são divididos em 2 partes, são peças de MDF coloridas. Por exemplo, aqui eu tenho a letra I das vogais, né? Esse aqui é vogais, tá? Vogais. Eu tenho a letra I e aqui eu tenho a letra e 4 figuras associativas da letra inicial. Então aqui eu tenho esse com 2 peças. Nesse aqui eu já tenho a letra O. Traz de novo também 2 peças e 4 figuras. A letra A, ela traz 3 peças, já aumenta a quantidade de peças. E traz também a associação com as 4 figuras, aqui. Da mesma forma, os outros que são de palavras, com 2 ou 3 peças em cada quebra-cabeça, que são as sílabas de cada palavra. Aqui ele traz de novo o 3. A letra... Vou achar aqui o outro. A letra U. Já vem com 4 peças. Ó, a letra U ela vem com 4 peças. Tô torto aqui. A letra U ele vem com 4 peças e 4 figuras. A letra E. Falta uma letra aqui? Letra E. Deixa eu juntar aqui as peças para formar para você. Pronto. A letra E são 6 peças. Pronto. A letra E traz 6 peças com 4 figuras de associação. Então, você tem, da mesma forma que você tem as vogais, você tem em cada um desses jogos aqui uma quantidade X de quebra-cabeça com peças diferenciadas, formando cada palavra. Então, é o primeiro recurso que a gente traz para vocês hoje conhecerem. Dentro dos recursos que a gente vai apresentando nas próximas aulas, dentro dos slides, para que vocês conheçam, e a gente vai analisando e criando objetivos para cada um deles. Ele primeiro mostra a tabelinha com as vogais, e depois a gente vai organizar as vogais de acordo com a formação. Então, é como se fosse o início básico desse processo aqui de formação para o alfabeto silábico. Então, é uma das possibilidades de atividade. Tem inúmeros recursos que trabalham essa formação do processo de aquisição básica para a alfabetização, começando por esses, e já desenvolvendo habilidades de atenção, de concentração, de tolerância, a atividade de interesse, a associação de figuras e letras, e aí entra a estimulação da fala, se for na área fonoaudiológica, a observação comportamental na área psicológica, o desenvolvimento de pinças
de atenção e concentração, se for um processo de intervenção terapêutico, o processo de escrita, se for na área pedagógica. Dentro de cada área você vai observando possibilidades a partir do uso de um recurso só. Então aqui você tem diversas possibilidades de uso. Para nomear, para observar, para associar, para entender fragmentos da palavra, né, a formação silábica, a consciência fonológica. Você pode associar, perguntar outras palavras associadas a essas que você trabalhou. Então, abre um leque para uma infinidade de possibilidades de intervenção. Por isso que eu disse, quando a gente experimenta o recurso antes de aplicar, a gente já abre outras possibilidades de intervenção, porque ele não precisa ser aplicado do jeito que ele foi fabricado. Aqui ele foi fabricado pensando dessa forma, mas durante o processo de intervenção eu posso utilizar de outra forma, dependendo da necessidade que o meu aprendente traz. Porque se eu focar apenas na forma como ele foi pensado, eu tiro a possibilidade de outros ganhos. E o que a gente quer é ampliar possibilidades e não ficar limitado a ela. Tem profissionais que já vão criar outras atividades em cima desse recurso, por exemplo. Eu formei a palavra abelha, mas eu quero trabalhar formação de frases. Eu posso pegar, depois que terminar a formação do quebra-cabeça todo, pedir que a criança forme uma frase com a abelha. Ou pedir que ela associe a abelha com alguma situação que ela acha que combine com a abelha. E aí você vai ampliando as possibilidades de intervenção e de compreensão, porque a criança vai trabalhar aí o quê? A metacognição, ela vai lembrar aí do mel. E se for trabalhar a ciência, vou pensar aí na questão da polinização das flores. A abelha é um inseto, é um animal, já entra num outro repertório de investigação e de possibilidade de compreensão por parte da criança. Então, vai se observando diversas questões a partir do recurso. Por isso que eu disse que, ao se avaliar, se vai entender quais são as necessidades de estimulação. Eu não posso ficar restrito apenas à forma como o jogo foi pensado. É um recurso excepcional, de várias possibilidades de uso. A gente tem vendido muito para fonoaudiólogos, para psicopedagogos, para neuropsicopedagogos, para terapeutas ocupacionais, que trabalham esse processo de atenção, concentração, interesse, iniciativa, discriminação, identificação, nomeação, associação de letras e palavras, de letras e figuras, a produção de frases e textos, além de um outro repertório de situações que podem ser promovidos aí. Lembrando que ao pensarmos em objetivos a serem conquistados a partir do uso de um recurso, a gente tem, no plano de intervenção, tem que pensar em verbos. Por exemplo, quando eu vejo que a criança, por exemplo, ainda não consegue discriminar as letras, então eu vou estimular a discriminação e a associação e discriminação das letras. Mas ela já consegue discriminar, então eu vou ampliar a possibilidade de discriminação das letras, agora partindo para um processo mais avançado. Então, quais são os verbos que a gente geralmente utiliza quando vai criar objetivos? Promover, desenvolver, oportunizar, melhorar, ampliar, reforçar, manter, flexibilizar, né? São situações que eu vou observar dentro da dificuldade que a criança traz. Se ela tem dificuldade, eu vou melhorar. Se ela ainda não conseguiu fazer, eu vou estimular. Se ela tem, mas não é tão satisfatório, eu vou reforçar, vou ampliar. Depende da dificuldade que ela apresenta, tá? Bom, esses recursos que eu mostrei agora, assim como outros recursos que a gente posta lá no Instagram e também temos no nosso catálogo no WhatsApp, a gente tem para pronta entrega. Tá? Nesse momento a gente está fazendo entregas em Fortaleza e também a gente despacha pelos correios para todo o Brasil. Tá? Quando a gente está trabalhando presencial, a gente está aos sábados no Colégio Pia Marta Montese, aqui em Fortaleza. Mas, por enquanto, a gente está trabalhando só com entregas. A gente voltou, mas já parou de novo por conta do lockdown. Tá? Mas quem tiver interessado, não só nesse, como em outros recursos, é só me chamar no direct ou me chamar lá no WhatsApp, que eu mando o catálogo de jogos e de livros também que a gente tem voltados aí a algumas temáticas da saúde e da educação dentro dos cursos que a gente geralmente oferta, tá bom? Alguma dúvida sobre os recursos?
Não, não se preocupe não, Glaucio, que eu vou passar depois na próxima aula um slide de um treino para vocês e vários verbos desses para a gente fazer a associação quando for criar os objetivos aí do nosso processo de intervenção, tá? Bom, só mais uma vez mostrando esse jogo, é o quebra-cabeça silábico. Ele tem 42 peças no somatório dos dois jogos, das 7 caixas. São caixas grandes, quase um palmo, de madeira, com as peças em MDF, né, que tem animais, objetos, meios de transporte, frutas, brinquedos, meios de comunicação e as vogais. Então são 7 conjuntos de quebra-cabeça, é bem grande mesmo, que dá para trabalhar muitas possibilidades de intervenção. É lúdico, é colorido, é atrativo, é visual, né? Promove coordenação motora fina, pinça fina, óculo manual, atenção, concentração, interesse, iniciativa, identificação, associação e discriminação de letras, formação de palavras, formação silábica, associação de letras e figuras, palavras e figuras, além da compreensão de partes para o entendimento do todo, que é o quebra-cabeça, né? Pode trabalhar aí consciência fonológica, rimas, aliteração. Olha, dependendo da sua área de atuação, você tem, a partir desse recurso, uma infinidade de possibilidades. Então, a proposta que a gente tem desse curso é essa, é trazer conteúdos teóricos, mas sempre trazer jogos para que vocês conheçam e também vamos colocar durante a apresentação dos slides, na próxima aula, jogos para que vocês possam também entender e vamos falar sobre eles, trazendo aí essa análise de função, que é o que a gente precisa fazer para compreender por que está usando esse ou aquele recurso, por que não usar esse ou aquele recurso, dependendo do quadro diagnóstico e da forma sintomática de apresentação. Né? Entender, mais uma vez, que alguns jogos precisam ser pensados para criança, outros para adolescentes e outros para adulto, respeitando essa faixa etária, para que não haja essa abordagem infantilizada, né? Que é uma situação que a gente ainda tem aí muito acontecendo por achar que um idoso pode ser trabalhado com qualquer recurso, um adolescente ou adulto com deficiência, eu vou usar o mesmo recurso de uma criança porque ele tem deficiência. Não, eu tenho que respeitar a idade para que ele não torne aquela situação desconfortável. A gente falou bastante sobre isso e vamos reforçar isso nos nossos próximos encontros, tá? Deixa eu trazer para vocês aqui mais uma vez, lembrando que esse curso, né, todos os cursos online que a gente oferta esse ano, ele tem uma taxa de R$30 de participação, mas esse curso aqui, de recursos lúdicos e estratégias de intervenção, ele é gratuito, não tem custo nenhum esse curso. A gente vai ter 4 encontros, né? O primeiro foi esse de hoje, que a gente apresentou aí um panorama geral. Teremos um encontro no dia 21 de março e teremos 2 encontros em abril, no dia 11 de abril e no dia 18 de abril. No dia 11 de abril, a gente vai falar sobre ludicidade voltado aí a dicas para pessoas com autismo, já que o mês de abril é o mês de consciência mundial acerca do autismo. Então, nesse dia 11 de abril, vamos falar de ludicidade voltado aí a dicas no tocante a abordagens no atendimento e no contexto domiciliar para pessoas com autismo, tá? Não vamos indicar jogo para autista. Vamos dar dicas de ludicidade no tocante às abordagens com a pessoa com autismo, tá certo? Então, são 4 encontros, esse curso gratuito. Os demais, quem tiver interesse em participar, custa R$30 a taxa de participação de cada um deles. São todos online, com certificação de 180 horas e, como eu disse, tem sempre uma atividadezinha para fazer. Já já vou mandar para o grupo de vocês esse material que a gente usou hoje e ao final do material vai uma atividade pedindo que vocês façam um relatóriozinho do que a gente conversou hoje e criem alguns objetivos para 2 jogos que eu mandei também lá. Toda a aula vai ter o relatório e também uma atividadezinha sobre jogo
para que vocês façam. Lembrando que todos os jogos que eu vou mandar para vocês analisarem são jogos que nós temos na Mais Estímulos, que é a nossa empresa de consultoria, formação e estudos, tá bom? Isso, dia 21 de março é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Podemos falar um pouquinho também nesse dia sobre a Síndrome de Down, dentro desse processo aí de trabalho, né, entendendo se a Síndrome de Down uma deficiência intelectual, que também pode vir associada com autismo e com outras condições diferentes. Podemos falar no dia 21 também sobre um pouquinho sobre Síndrome de Down, mas teremos um curso mais à frente sobre Síndrome de Down também, tá bom? Beijos, boa noite. Segue a gente no Instagram. Não se esquece de ir lá no YouTube e se inscrever e ativar lá o sininho para que a gente possa continuar alimentando a página e todas as nossas aulas ficam salvas lá no canal do YouTube, tá bom? Beijos a todos, bom domingo, bom descanso e até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau.